Olá, sou Paula Outram e esse aqui é um vídeo para você que gosta de história do teatro brasileiro, história da dramaturgia brasileira, mais especificamente, e de história aí de um modo geral, né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a história da dramaturgia brasileira, assim, ou seja, a história de quem escreve texto teatral no Brasil. Se eu te perguntar sobre autores, autoras brasileiras, se você não é do meio, não estuda isso, provavelmente você vai pensar em três ou quatro autores que começam a escrever a partir da década de 40, homens principalmente. Mas a nossa história, ela é muito mais do que isso, né? E aí eu acho que a questão também é pensar um pouco como é que essa história é colocada na bibliografia, ou seja, né, como é que ela é escrita, como é que ela é registrada ao longo do tempo. Quando a gente pensa assim, história, nem só história da dramaturgia, mas história do teatro brasileiro, se eu te perguntar quando começa a história do teatro brasileiro, o que você vai pensar? Vou te dar um tempinho. Quando ela começa? Provavelmente você vai falar que é com os jesuítas, né? Então a história do teatro brasileiro começaria em 1500, né, 1500 e pouco, quando os jesuítas vêm para o Brasil. E aí, então, eles instauram aqui um teatro, né? E aí a história do nosso teatro começaria, então, com um teatro que é baseado, né, o que tem como interesse maior, não a arte da representação em si, mas a questão de catequizar os povos originários, quem estava aqui, os indígenas, né? E aí a gente já começa a história do teatro brasileiro e a história da dramaturgia, porque esses padres, eles escreviam, né? Eles deixaram registro dessas histórias que eles escreviam. A gente começa a história de um jeito muito estranho, né? E segue de um jeito muito estranho, se a gente for pensar aí na bibliografia tradicional, né? Então a gente começaria a história do nosso teatro com o teatro jesuítico. Então a gente já estaria dizendo que aquilo que os jesuítas faziam era teatro. A gente está corroborando essa ideia, e depois eu vou dizer por que eu não concordo exatamente com isso. E daí a gente começaria então a nossa história do teatro, nossa história da dramaturgia, com histórias que serviam para catequizar, né? Ou seja, para trazer esses povos originários, para trazer esses indígenas para dentro da religião católica, né? Então eles parariam de ter suas crenças, né, que eles tinham, obviamente, e seriam então catequizados por meio do teatro. E a gente, na nossa história tradicional, a gente corrobora essa questão, achando que é isso mesmo, né? E depois dessa parte aí da história da dramaturgia, do teatro brasileiro, a gente teria então o que eles chamam, a historiografia tradicional, de vazio de 2 séculos. Né? Então, o século aí 17 e 18 seriam séculos vazios, porque não tem registros, né? Não tem registros escritos dessa questão do teatro, da dramaturgia aqui no país. E aí, então, isso só voltaria a partir do século XIX, né? Fim do século XIX, começo do XX, quando se ergueram os grandes teatros, né? Esses chamados teatros de ouro, esses teatros grandes, né? Esses teatros municipais, esses teatros que a gente tem grande parte deles até hoje, e que os autores, então, começaram a escrever também dramaturgia, e aí então a gente começaria de novo a história do teatro e da dramaturgia brasileira. Essa questão, essa forma de encarar a história tem muitos problemas, né? E se a gente pegar, por exemplo, a historiografia tradicional, por exemplo, esse livro, que é um livro muito importante, que é a História do Teatro Brasileiro, ele corrobora essa tese. Não é falar mal de ninguém, porque eu acho que toda essa questão de escrever, de buscar, de registrar a história do teatro e da dramaturgia é muito importante, né? E poucas pessoas fizeram isso. Mas é hora, talvez, da gente repensar essa forma de colocar aí a nossa história, né? A história da dramaturgia, a história do teatro brasileiro. E aí eu acho que a gente tem que voltar para o começo, normalmente é assim, né? A gente tem que voltar lá no comecinho e pensar o que acontecia aqui antes da chegada dos portugueses, né? Antes desse chamado começo da história da dramaturgia do teatro brasileiro, né? O que acontecia aqui? Não tinha nada, o teatro ele é algo que os portugueses trazem, que os europeus trazem, a gente não tem uma tradição, digamos, autóctone, né? Para falar uma palavra bonita. A gente, enquanto povo originário, todos esses indígenas que estavam aqui, eles não faziam nada parecido com teatro. Foram os portugueses que trouxeram, então, essa linguagem que é, digamos assim, uma das primeiras linguagens humanas, né? Uma das áreas da arte mais antigas da história da humanidade. E aí muita gente
está repensando isso, né? Principalmente ao longo dos últimos 10 anos, assim, tem muita gente que já está repensando isso, né? Tem um livro aqui, chama Triunfo Eucarístico, da Mariana Maior, que chama Triunfo Eucarístico como formas de teatralidade no Brasil Colônia, né? O Sérgio de Carvalho é outro autor que tem vários textos que vocês podem achar na internet falando sobre essa questão. A Larissa Neves, da Unicamp, também pensa um pouco nessa questão toda. E aí, o que se pensa, né? E aí tem essa palavrinha aqui importante que a Mariana traz, que é teatralidade. Ou seja, esses povos originários, esses indígenas que estavam aqui, e depois os povos escravizados, os povos trazidos da África, infelizmente escravizados, né, aqui no nosso país, eles tinham, sim, e muito, né, uma teatralidade. Se a gente não pode falar de teatro de estrito sensu, dessa forma como a gente pensa teatro, eles tinham toda uma ritualidade, uma forma de trazer, né, nos seus ritos, nos seus mitos, na forma de vivenciar isso tudo, uma teatralidade muito potente. E é um perigo a gente achar que foi só a partir dos portugueses, da forma como eles usavam o teatro, a linguagem teatral, para catequizar, nos catequizar, se a gente for se colocar ao lado dos nossos povos originários aqui, e isso sendo teatro, né? Então, quando se diz que os povos originários, por exemplo, não faziam teatro, ou que eles não têm teatralidade, a principal justificativa para isso, tem uma palavrinha também um pouco difícil, que é teleologia, ou seja, essas formas que os povos indígenas usavam não era, digamos assim, a artística, porque ela tinha teleologia, ou seja, ela servia para algo além dela mesma. Para dar um exemplo, para ficar mais fácil, né? Então, os indígenas, eles não faziam esses mitos, essas ritualidades, né? Não faziam seus ritos simplesmente porque era bonito, né? Eles faziam porque ia para chover, né? Eu vou falar coisas aqui, assim, bem de senso comum, tá? Eles faziam, então, rituais para chover, eles faziam rituais quando as meninas atingiam, né, a puberdade, faziam para o Deus, o Sol, né? Então, assim, eles tinha teleologia, ou seja, servia para outra coisa. Então, isso não pode ser chamado, digamos, de arte. Porém, se a gente pegar aí o teatro jesuítico, é a mesma coisa, não é? Eles estavam usando a linguagem teatral para catequizar os índios, ou seja, tinha teleologia, aquilo servia para outra coisa. Então, por que os jesuítas faziam era teatro e o que os povos originários faziam não poderia ser chamado de teatro, ou pelo menos de algo que carregasse teatralidade, né? Porque se a gente pensar, esses rituais todos, eles têm, né, tinham e têm ainda, os que resistem aí até o dia de hoje, né, eles têm cenografia, né, que é uma das coisas mais bonitas, inclusive que a Mariana fala nesse livro, é que a cenografia, né, digamos assim, o local era a própria cidade, né, era o próprio local onde eles estavam, era essa ideia um pouco de palco expandido, né? Então, digamos, esse momento da gente pontuar, né, da onde começa na história da nossa teatralidade, a história do nosso teatro, a gente pode expandir aí para muito antes da chegada dos portugueses, né? Com esses ritos, com esses mitos representados e colocados ali por esses povos originários que têm uma exuberância, digamos assim, né? De figurino, de cenografia, de dramaturgia, né? De ter toda uma forma de trazer aquilo com história, né? Com mito e tudo mais. Agora, o que acontece? A gente tem uma tradição que é oral, né? Ela não é uma tradição escrita. Ou seja, se a gente pensar em documentação histórica apenas como achados que vão estar escritos, a gente não pode levar isso em consideração, né? Então, a gente tem que expandir isso, também é muito já antigo, né, gente? Expandir a ideia um pouco de história para uma história que não vai ficar aí, digamos, escrita, até porque não tinha escrita, eles não escreviam. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa história não existia? Não, né? E a gente tem vários documentos, a gente tem desenhos, a gente tem outra forma de pensar a história e trazer isso para a história do nosso teatro e da nossa dramaturgia, né? Isso é um ponto. Outro ponto é pensar nesses 2 séculos vazios, né? No qual essa historiografia mais tradicional, como por exemplo aqui, é colocado como século vazio, né? Isso daqui é uma riqueza, tá, gente?
Não é porque a gente faz alguns apontamentos críticos que a gente tem que destruir tudo, né? É uma riqueza, são pessoas muito bacanas escrevendo, gente séria, que pesquisa teatro, que foram dos poucos que foram se dar esse trabalho, inclusive para a gente saber sobre até registros dramatúrgicos e tal, poucos lugares têm tanto quanto aqui. Porém, essa ideia de 2 séculos vazios é muito perigosa, né? E também pensar que o nosso teatro começa com, digamos aí, a invasão dos portugueses e que antes disso a gente não tinha nada que possa semelhar a teatro, né? Esses 2 ditos séculos vazios é exatamente esse período no qual a Mariana retrata aqui, e outras pessoas também, estão retratando, porque estão pegando a documentação e olhando para isso com um olhar diferente. Isso que é muito legal. E eu acho que esse vídeo também é para dizer, né, olha, a gente tem aí muitas possibilidades de contar histórias de maneiras diferentes, inclusive de tirar as histórias que estão dentro da sua cabeça, né, escrevê-las, trazer para o mundo. Porque a gente tem a tradição, a nossa tradição é essa, né? É de contar histórias de formas e jeitos diferentes. Então, durante esse período, o que acontecia? Tinha as ritualidades, os ritos, né? Católicos, e que eram sempre muito sincréticos, para usar outra palavra bonita, né? Ou seja, eles misturavam muitas formas de estar no mundo, de pensar o mundo. Então, se você pegar essa documentação que está aí, muitas delas estão aí ainda para serem achadas e para serem olhadas e para serem pensadas, né? Esse é um grande lugar, inclusive, dos pesquisadores e de teatro, dos pesquisadores históricos, dos pesquisadores de cultura, pegar essa documentação e olhar para ela dessa forma, digamos, com outro olhar. Então, quando você vai pegar, por exemplo, esse registro aqui desse triunfo eucarístico, que é uma forma de ritualidade mesmo, né, assim, católica, você vai ver que, lá em Minas Gerais, né, que ela estuda nesse livro, você vai ver uma grande conexão entre essa palavrinha bonita que é teatralidade. Por quê? Porque você tem ali os reis, né, você tem ali reis representados, você tem ali toda uma cenografia também que utiliza a cidade, utiliza as ruas de uma forma muito intensa, né? Você tem figurinos, você tem uma dramaturgia, uma narrativa muito assim estrita, né? Muito feita direitinho, assim, né? E o povo, né, que participando. O povo escravizado, por exemplo, né, se transformando em rei, se transformando em rainha, vivenciando isso, né? Isso a gente está falando aqui desse triunfo eucarístico, mas tem, né, também toda a forma de festas populares que vem até os dias de hoje, né? Folia de Reis, o boi, né, o nascimento do boi, morte do boi, tudo tem muitos bois, por exemplo, não tem só um boi, tem muitas formas de boi no Brasil, nos lugares diferentes, né? O fandango, o jongo, é uma miríade, são muitas e muitas formas de festas e de tradição popular. Essas festas e tradições populares e essas ritualidades, como essa estudada nesse livro que eu estou falando para vocês, elas mostram a potência da nossa dramaturgia, da forma como a gente transformou, né, como esses povos transformaram, e eu estou falando a gente porque eu sou descendente deles, né, como eles transformaram aquilo tudo numa dramaturgia, né, numa forma de pensar e de vivenciar aquela ritualidade, aquelas histórias com o próprio corpo, né, com muita música, com muita dança, e fazer esse sincretismo, né, ou seja, trazer essa história, né, desses povos que vieram para cá, que foram muitos, né, os povos africanos que vieram para cá foram vários, de vários países diferentes, com várias histórias diferentes, com várias narrativas e mitos e ritos diferentes. A gente pegou isso junto com os povos originários, que também eram indígenas de diferentes etnias, né, com diferentes narrativas, com diferentes entendimentos do mundo, né? E também os europeus que estavam aqui, né? E daí não é pensar, ai, que maravilha, somos todos felizes, o Brasil, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que houve sim, né, essa apropriação, essa junção dessas histórias todas, e que isso, que é chamado por uma historiografia tradicional, que precisa ser revista, e está sendo revista já há um tempo, que não é 2 séculos vazios, isso não existe, né? A gente tem que olhar para a nossa história pensando que ela é diferente de uma história europeia, que tem uma escrita já de muito tempo.
E que isso não configura, isso é muito bacana nos textos da Larissa Neves, isso não configura um atraso, né? E a gente tem sempre essa ideia, a gente estava atrasado aqui, né? Lá já tinha Shakespeare, né? E aqui a gente ainda não tinha teatro. Não, a gente tem uma história específica, né? Uma história muito bonita, e de festas, danças e ritos que continuam até hoje, né? Que a gente precisa conhecer para a gente poder respeitar e para a gente poder conviver, né? E poder conviver com essa maravilha que é da nossa história, que a gente muitas vezes nem conhece, né? Então essa ritualidade, essas festas populares, por exemplo, elas estão espalhadas pelo Brasil como um todo, são muitas, né? E essas festas, elas têm essa questão da teatralidade, elas carregam isso com elas, e a gente vem daí, né? Então todo o teatro que a gente faz hoje tem a ver com essa nossa origem, né? Com a origem do nosso teatro, com a origem da nossa dramaturgia, né? Outro local muito importante dentro dessa narrativa é o circo, né? O circo é um lugar onde o teatro se fazia também, né? E até hoje, na verdade, muitas das cidades no interior e tal não tem teatro, né? Muitas não tem. Mas o circo sempre levou. A gente tinha ali os melodramas circenses, que é um outro, digamos que é uma outra tradição nossa, né? Que os melodramas circenses vão dar no que a gente tem como novela até os dias de hoje, né? Que vem do melodrama, dessa nossa tradição melodramática, que muitas vezes a gente quer negar, né? Mas a gente vem daí também, né? Então o circo era um local no qual todas essas questões se confluíam ali, né? A gente, enfim, tem circo até hoje, talvez não com a mesma força, pelo menos nos centros urbanos, mas eles existem, né? As crianças, e não só as crianças, têm uma grande... enfim, gostam muito de ver, né? Tem ali um fascínio, né, naquele universo, naquela lona que é puxada e se cria ali, né, em qualquer lugar, cria-se ali esse universo tão peculiar, que é o universo do circo, onde várias atrações diferentes estão ali, que também aí tem essa narrativa, também tem essa dramaturgia de uma atração atrás da outra, né? Que história que aquilo conta, né? E tinha também ali o momento do teatro dentro do circo. Eu tenho aqui vários folhetos, meus avós eram do circo do teatro, então ali eu tenho várias dessas peças, eram aqueles melodramas assim, bem melodramáticos, né? Muitos também melodramas católicos, né? De histórias de religião e tudo mais. Mas, então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu estou querendo dizer duas coisas. Uma, nós temos tradição de dramaturgia, não existe séculos vazios. A nossa teatralidade, ela não vem de um lugar que é da tradição da escrita, ela vem de um lugar da tradição oral, de povos que não tinham como base a escrita, mas que não por isso eram menos importantes, não eram menos fabuladores, né? Eram menos narradores, muito pelo contrário, né? Minha avó era semi-analfabeta e ela contava histórias incríveis para dormir, que eu lembro até hoje, que povoam a minha narrativa, né? E ela trabalhou no circo junto com meu avô durante muito tempo da vida dela, né? Então, a gente pensar que tem aí, digamos, uma junção entre essa história e a história das festas brasileiras, né? Das festas que continuam aí no nosso país até os dias de hoje. Tem gente fazendo... Tem gente fazendo esses relatos, né? Assim, indo atrás, buscar, né? E para poder trazer, para a gente ter números, para a gente poder ter, saber quais são, onde eles ficam, né? Duas dessas pessoas são o Tião Soares e o Pedro Neto, que estão trabalhando com isso hoje em dia, né? Então, o Pedro está terminando o doutorado, o Tião já terminou, ele está indo aí pelo Brasil, registrando essas festas populares e como elas vão, digamos assim, trazendo coisas novas, né? A tradição popular é isso, né? Elas não ficam paradas no tempo. A gente não tem que resgatar, né? A gente não tem que salvar, né? E pôr digamos, congelá-las, né? Elas são vivas. Isso também é muito bacana, né? Elas são vivas, elas vão se modificando e também se modificam pelo lugar onde elas vão. Então, por exemplo, o boi, a gente pensa num tipo de boi, são vários nos lugares diferentes. E as histórias são demais, né? Assim, são narrativas longas, né? Que até duram tempos, né? Não um dia só, né? Elas vão aí durando tempo, o boi nasce, depois tem toda uma outra história até o boi morrer. São narrativas temporais, né? Assim, que vão levando as pessoas a vivenciar aquilo de uma forma completa, né? Com o próprio corpo ali, né?
o palco é a cidade, o palco é o bairro, o palco é o lugar, o palco é o território dessas pessoas. Então, é muito importante para você que está vendo esse vídeo, quer contar a sua história, quer tirar a sua história da cabeça, pensar que isso é feito no nosso país, pelos nossos povos originários, por nós, né, assim, há muitos séculos, né, desde sempre, né, não foram os europeus que vieram aqui, a gente não precisa seguir uma cartilha de um teatro que está certo, de um teatro que a gente tem que correr atrás do nosso atraso, né, isso não existe, a gente é de um outro tipo de, digamos assim, de tradição, e tá tudo bem. Né? Agora a gente tem aqui a escrita, né? A gente pode deixar registradas as nossas histórias, né? Mas eu acho que essa ideia de que a gente não tem tradição, de que o nosso teatro é atrasado, que a nossa dramaturgia começou muito depois, ou que ela ficou parada durante séculos, isso faz mal pra gente que quer escrever, né? Como se a gente tivesse que, sei lá, né, buscar algum tipo de tradição ou de narrativas que às vezes são muito árduas para a gente, né? Primeiro porque são traduzidas, né? Isso já modifica muito, né? A própria articulação, digamos aí, a fala, né? Eu lembro da história lá do Teatro de Arena, quando eles começaram a escrever e montar peças e tal, eles diziam isso, né? Mas tudo bem, a gente está fazendo uma pesquisa aqui de como buscar o corpo brasileiro dos atores, né? Eles estavam fazendo primeiro essa pesquisa com o laboratório de interpretação, buscando o corpo brasileiro. Mas eles diziam, bom, a gente busca o corpo brasileiro, mas a gente fala peças importadas, né? A cadência da fala não é a nossa. Isso não quer dizer, gente, que não seja importante, né, ler textos estrangeiros, conhecer os autores internacionais, que tem maravilhosos, né? Começar não, porque tem coisas antes dele, mas, por exemplo, um Shakespeare, né, que é um universo dentro de um próprio autor. Isso são coisas que coexistem, né? Mas eu acho importante a gente afirmar a potência da nossa história dramatúrgica, que vai muito além dos relatos escritos. Né? Ela é uma dramaturgia muito única, que sempre, sempre, sempre trouxe junto com ela o corpo presente, a cidade, né? Essa ideia de cenografia expandida, essa ideia de palco expandido. Né? O teatro é uma arte que eu gosto de falar, que é uma arte expandida, né? Uma arte que vai juntando em si várias outras artes. Né? Então, essa narrativa também sempre foi muito congregadora e sempre foi também muito subversiva, no sentido de que subvertia toda a ordem colocada. Né? Os povos, então, escravizados, os povos originários que eram tão subjugados, né? Estavam ali como rainhas, como reis, vivenciando, trazendo a sua música, o seu batuque, a sua forma de estar no mundo, né? Se colocando num outro patamar, né? Trazendo essa narrativa para dentro dessa história no momentos tão difíceis, né, que se perpetuam até hoje, mas que naquela época eram de forma ainda mais explícita, né, com escravidão, né, mortes, enfim, impossibilidade deles usarem a sua própria língua, com políticas muito coercitivas em relação às línguas deles, né, por exemplo. Então, temos que pensar que sim, temos uma história linda, feita de resistência, feita de persistência, feita de muitas coisas que se mantêm até hoje. Eu acho que isso é muito importante para a gente que quer escrever. Buscar essas novas pessoas que estão pensando essas histórias de modos diferentes. Dei aqui alguns exemplos, tem outras pessoas também, né? Ressignificando a nossa historiografia tradicional, que a gente não tem que endemonizar, que a gente não tem que negar, mas que a gente tem que repor, porque é isso que os novos tempos vêm, né? Para a gente poder repor e olhar para as coisas de um modo diferente, né? Tem até uma palavrinha aí que estão usando que é decolonização, né? Tudo é muito polêmico nessas histórias, mas acho que é uma ideia de olhar para isso, né? Sem pensar que digamos que o nosso paradigma é fora daqui, né? Por exemplo, é europeu. Então a gente olha pra gente com o olhar de um europeu e a gente fala a gente, né? Como se a gente fosse eles, os povos originários, os povos que vieram da África para cá escravizados fossem os outros. Né? E a gente muitas vezes, a gente é eles, eles é que são os outros. Pode parecer bobagem, mas não é, né? É olhar para nossa história fazendo parte dela. E aí a gente poder contar nossas histórias, tirar as nossas histórias da cabeça, e sabendo, né, com essa segurança de que a gente é parte de uma tradição potente, forte, que não precisou de ninguém vir de navio
para contar pra gente como é que a gente contava história. Porque, na verdade, a gente sabe contar história desde antes. Muito antes da chegada dos europeus aqui no nosso país. Então é isso, você tem potência, você tem essa tradição que te ajuda a poder tirar essas histórias da cabeça e contá-las muito da maneira que você quiser, né? Eu acho que é sempre bom a gente pensar na nossa tradição. Ela vai ajudar a gente a seguir em frente e a ter mais certeza, né, de que as nossas histórias são importantes de serem contadas, né? E para isso a gente veio aí ao longo desses séculos todos criando não só as narrativas, mas criando ferramentas, criando modos de fazer, né? Criando gente que pode contar e ajudar a gente a entender como fazer para tirar essas histórias, nossas histórias da cabeça. São histórias, às vezes, que têm a ver com a nossa ancestralidade, no sentido de os nossos antepassados, né? São histórias novas que a gente inventa, né? Que ficam ali persistindo, às vezes em sonhos, às vezes em imagens, né? E é com isso, esse é, digamos, o tecido, né? Esse tecido dos sonhos, esse tecido do que está aí, nesse outro lugar dentro da gente, que é esse chão para a gente contar as nossas histórias, né? Então, por exemplo, os indígenas, alguns, né? A gente pode falar, os indígenas são muitas, digamos, são muitas etnias que lidam com as coisas de maneira muito diversas. Mas aqui não é o lugar para falar disso, então, só falando de um modo mais geral, a gente tem uma forma, né, deles lidarem com sonhos, por exemplo, né? Todos esses povos trabalham com sonhos de uma forma muito importante. A psicanálise também leva muito em conta isso, né? Que também tem uma tradição, enfim, europeia. Mas aqui a gente já tinha muito antes, né? Os povos que estavam pensando no sonho, sim, pensando que isso é importante para a vida, né? Freud foi pensar isso no começo do século XX. Aqui, né, no fim do século XIX, começo do XX. Aqui a gente já tinha, né, os nossos povos originários levando em conta o sonho para poder começar o dia, por exemplo, né? Sonhamos com o quê? Pensando até nessa história de sonho expandido, né? Que muitas vezes as pessoas que estão juntas ali sonham com coisas parecidas. Eles dividiam esses sonhos, por exemplo. Tem alguns relatos, tem a Lucila de Jesus que trabalha com isso, por exemplo. Relatos, né, de indígenas que dividem sonhos e pensam de que jeito que isso pode impactar o dia de cada um, né? E impacta mesmo, a gente só aí fica com aquilo na cabeça, né? E aí vai para análise para falar disso. Eles já faziam isso, dividindo e podendo conversar sobre isso há muito tempo, né? A Lucila, por exemplo, faz isso também nas suas rodas de sonhos e tal. Então, pesquisem, pensem na nossa tradição, olhem para a nossa história de um jeito bonito. A gente não é atrasado em relação a coisa alguma, a gente é diferente, é muito importante levar isso em conta. Nossa tradição é oral, isso não é menos do que escrita. Nós não temos nenhum século vazio de teatralidade ou de teatro aqui no Brasil. A gente tem uma forma de olhar para as coisas e de fazê-las diversas. Né? A gente tem que respeitar e levar em conta isso. E principalmente pensar que a gente é depositário dessa história tão bonita e que a gente está aí numa linha, né, que vem muito antes de 1500 e que chega nos dias de hoje, né, com os mitos, com os ritos, com as festas populares e com, por exemplo, com esses melodramas, né, do circo que chegam aí na novela até os dias de hoje. Ah, mas eu não gosto de novela. Não importa se você gosta, se você não gosta, se você vê, se você não vê. Importa que você é depositário dessa tradição. Põe essas histórias no papel, procura levar em conta as suas histórias e ver o quanto desse tipo de tradição tá dentro de você mesmo que você não perceba. A história da mocinha, a história do mocinho, né? De que jeito que você vai contar isso, como é que os sonhos, as imagens impactam a sua teatralidade, né? Qual é a forma de escrita, por exemplo, teatral? Como é que se coloca isso no papel? Faço isso muito com os meus alunos, adolescentes, adultos. Escreve do jeito que você acha que a história se dá. E depois vai desenvolvendo isso, né? Assim, tirar as histórias da nossa cabeça é o que os nossos antepassados, muito antes de 1500, já faziam. Continuaram fazendo ao longo dos séculos 18, 17, 20, 21. E a gente está aqui para continuar contando história e sabendo a maravilha que é poder trazer a nossa história de vida por meio de histórias ficcionais contadas com essa maravilha que é esse gênero literário tão bonito que é a dramaturgia. Não deixa
ninguém te contar outra história diferente dessa, de que nós somos um povo muito potente e com uma história narrativa muito bonita e muito anterior a qualquer chegada de europeus por aqui. É isso, e a gente se encontra aí nos próximos vídeos que vão continuar acontecendo aqui no canal. A gente se encontra no próximo. E me diga aqui o que você acha disso tudo, como é que você pensava nessa história do teatro brasileiro, se tem alguma novidade, se tem alguma dúvida, se você tem alguma história aí para contar. Eu quero saber de você, tá bom? Até mais. Tchau e até mais.